Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre vida acadêmica. Como manter uma vida de estudos, uma vida relevante no âmbito acadêmico, universitário. Vida esta que vai repercutir mais na frente na sua própria continuidade dentro da academia, para você que quer manter uma carreira dentro da academia, uma carreira de pesquisa, mas que também vai lhe ajudar em muitos aspectos relativos ao seu campo de trabalho lá na frente. Este vídeo foi sugerido por alguns inscritos já há algum tempo, estava aí na fila para ser produzido. Chegou a hora, inclusive deixo aí o convite para que você deixe também o seu pedido. À medida em que o canal vai crescendo, mais pedidos são feitos e por isso demora-se mais a sair o vídeo respectivo. Mas eu, na medida do possível, eu vou sempre atendendo os pedidos de vocês, tá? E se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pelos estudos, se você é um apaixonado pela vida acadêmica, e também falamos disso aqui, mas principalmente se você é um estudante de letras, um apaixonado pelos estudos da linguagem, a literatura, não deixe de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Olha, mais na frente eu vou falar da pesquisa, da leitura, do contato com os livros. Mas nunca pense que a vida acadêmica é apenas uma vida entre livros. A vida acadêmica é também uma vida entre pessoas. E o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é justamente o contato com pessoas, principalmente os seus professores. Busque colher dos seus professores o máximo que você puder, anotando as dicas que eles dão. É muito comum que o professor ele cite autores, cite temas, cite posicionamentos que tem a ver com aquele assunto que está sendo trabalhado, que ele cite tudo isso durante a aula. E era uma prática minha anotar aquilo para ir em busca. Muitos dos livros que eu comecei a ler na época da graduação não foram as leituras obrigatórias das disciplinas, foram dicas que os professores deram e que me ajudaram a ir direcionando em relação a alguns pontos e que foi muito positivo para mim. Então, colha das dicas dadas em sala de aula, mas eu digo também colher dos professores fora de sala de aula, se for possível. Se você tiver essa oportunidade, esse tempo, que quando você tiver uma dúvida ou quiser se aprofundar num determinado tema, não tenha vergonha de, caso você tenha tempo, solicitar uma conversa com seus professores, porque essa conversa com seu professor pode direcionar você para uma linha de pesquisa, para um grupo de estudos, pode direcionar você para um GT de um congresso, de um seminário, pode direcionar você até mesmo para atuação profissional, né? Aquele professor começar a indicar você, sabendo que você tem interesse num determinado tema, começar a indicar você para atuação no mercado profissional, e professores universitários têm muito conhecimento, eu já vou falar disso. E, claro, já direcionar você para um TCC, já direcionar você para uma pós-graduação, tudo isso pode surgir de conversas. Eu colhi muito do contato com meus professores na época da graduação. Eu aproveitei isso ao máximo e não me arrependo nem um pouco, né, gente? E também com os colegas, né? Os colegas que estão mais adiantados que você, que muitas vezes já estão estagiando, já estão no mercado de trabalho. É importante também porque o contato com essas pessoas vai lhe trazer experiência dentro da posição que você ocupa, que é o de aluno mesmo, e ao mesmo tempo experiência muitas vezes da atuação já profissional. E também vai ajudar a formar uma rede de relacionamentos que é bom para que você seja indicado, que você seja visto pelo mercado de trabalho. Quando eu era revisor de texto, eu fui revisor de texto desde o final da minha graduação, mas principalmente depois de ter concluído já o curso, até o momento em que eu assumi o meu segundo concurso público, né? Foram aí 9 anos como revisor de texto, e muitos dos meus trabalhos, muitos dos meus clientes eram indicados pelos professores. Ou seja, o professor universitário de letras ele é muito procurado por outros professores, colegas lá de engenharia, de direito, que tem aquele professor como referência, que acham que ele vai ter tempo e vai ter disponibilidade ali para fazer aquela revisão.
E o professor diz, olha, eu não trabalho com isso, mas tem um aluno que é muito bom nesse sentido. E chegava muito cliente para mim, professores universitários que estavam ali fazendo seu doutorado, pós-doutorado, escrevendo livros, que eram indicados por ex-professores meus. Participe de projetos, se envolva. Projeto de monitoria é muito importante, né? É voltado para a parte de ensino. Projetos como o PIBIC, por exemplo, que é voltado para a parte de pesquisa. Sabe aqueles cursinhos pré-vestibular que são dados pelas unidades acadêmicas das licenciaturas, pré-vestibular solidário, pré-ENEM solidário, uma coisa do tipo? Aquilo ali é um projeto de extensão, porque é a universidade se voltando para fora dela. Quem participa daquilo recebe um certificado que conta como pontuação no seu currículo. Quem participa da monitoria, que é ensino, quem participa do PIBIC, que é pesquisa, quem participa do PET, Programa de Educação Tutorial, acredito que seja o único projeto, pelo menos no meu tempo eu acho que era, não tenho essa informação precisa, que engloba as 3 áreas, ensino, pesquisa e extensão. Todos esses projetos, ao mesmo tempo em que te direcionam para aprofundar-se em determinados campos do conhecimento dentro daquela sua formação, seja ela qual for, matemática, direito, engenharia elétrica, letras, geografia, são formas de você entrar em contato com conhecimentos que extrapolam aquilo que é dado na graduação em si, né? Ou seja, nas aulas ali, nas disciplinas regulares do curso, e também vão auxiliando o seu currículo. E é claro, estou falando aqui, repito, para quem quer, veio a este vídeo interessado nesta vida acadêmica. Então procurar formas de ingressar nela é fundamental. Sem contar que participando de um projeto desse, né, a maioria desses projetos são com bolsa, PIBIC, monitoria, PET, tem uma ajuda de custo para manter os seus gastos com a universidade até um pouco mais, né? Eu comprei muito livro, grande parte da minha biblioteca foi formada com as minhas bolsas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né? E sim, é possível, tá? Você que trabalha, ter uma vida acadêmica. Eu tive colegas que foram monitores trabalhando, às vezes contavam com a flexibilização da empresa, existem empresas que são boas nesse sentido, outras não. Vai depender da carga horária, do horário em si em que aquelas atividades forem realizadas, mas dá. Eu tive colegas que foram monitores, que se envolveram, ainda que não tão intensamente, mas de certa forma sim, na vida acadêmica, e que isso resultou depois no futuro em bons frutos que foram colhidos. Eu particularmente na época preferi me dedicar só aos estudos. Eu passei num projeto desse de bolsa, o PET, e PET Letras, né? E como a bolsa na época era perto do salário mínimo, era o que? 75, 80% do salário mínimo da época, então eu vi que era muito mais vantajoso para mim não entrar no mercado de trabalho, às vezes para ganhar realmente um salário mínimo, e me manter investindo nos meus estudos, na minha formação, na vida acadêmica, porque eu sabia que isso seria proveitoso no meu futuro, mesmo que eu me apertasse financeiramente um pouco naquela época, mas eu teria frutos a colher no futuro e não me arrependo dessa escolha. Então vai de você fazer suas escolhas, estabelecer suas prioridades, que certamente você não haverá de se arrepender se tomar a decisão certa. Não estou dizendo que necessariamente é a mesma que a minha. Analise sempre a decisão certa para você. Publique. Essa é a terceira dica. Existe um mundo em que você pode ingressar, tá? Existem as revistas, existem revistas acadêmicas e revistas não acadêmicas, inclusive, que têm ISSN. Existem 2 códigos muito importantes. O ISBN, que é o de livros, e o ISSN, que é o de revistas. Para que uma produção sua publicada valha no currículo Lattes, enfim, que eu já falo dele, é necessário que a revista tenha ISSN e o livro tenha ISBN. Se você vai numa gráfica qualquer e manda imprimir um livro seu, isso não vai contar para o seu currículo, a menos que alguém naquela gráfica tenha cadastro como editor na Câmara Brasileira do Livro e ali consiga o ISBN para você. Mas se não for assim, aquela sua publicação não vale dentro do mundo acadêmico. Vale, lógico, né, enquanto produto para você vender, para você divulgar suas ideias, mas academicamente não. Quando eu falo em publicar, é em revistas acadêmicas
ou não acadêmicos. Eu já tive publicação contada dentro do currículo, pontuada em seleções e tal, que não era de uma revista universitária, mas que tinha ISSN. Eu mandei um artigo que, inclusive, depois integrou o meu livro de crítica literária para aquela revista, que era uma revista de um grupo de intelectuais aqui da minha cidade, ou seja, fora do âmbito universitário, mas que contou porque tinha ISSN. Da mesma forma, livros, tá? Não interessa se é uma editora conhecida, Companhia das Letras, ou uma editora da sua cidade, do seu bairro, seja lá o que for. Desde que tenha o ISBN, essa publicação vai contar. Existem determinadas instituições que vão dar uma pontuação maior quando tem um conselho editorial naquela editora. Mas aí, enfim, eu nunca deixei de ter pontos contados em nenhum tipo de seleção por não mandar meus livros. Eu não mando para grandes editoras, não tenho o menor interesse de mandar. Eu sempre custeei minhas publicações, mas com ISBN, e elas sempre foram reconhecidas nas minhas seleções. Mas não só. Você pode mandar artigos para eventos. Por exemplo, vai ter um congresso de literatura brasileira contemporânea na universidade tal. Você pode se inscrever naquele evento e você pode se inscrever de algumas formas nesse evento. Só como ouvinte, você recebe um certificado de ouvinte para participar de um mini curso, para assistir às palestras, e você ganha esse certificado, que vai valer uma pontuação bem pequenininha, mas vale. Mas você também pode se inscrever para apresentar um trabalho. Aquele seu trabalho vai ser publicado em algum lugar. Atualmente, geralmente, essas publicações são feitas online. E aí você vai ter essa publicação que vai contar ponto para você, você vai ter o certificado, enfim. E você tem que apresentar aquele trabalho, uma apresentação que geralmente dura 15 a 20 minutos, só para você apresentar de modo geral o que é que você fez, qual o objetivo da sua pesquisa. Publicar, independentemente de onde seja, desde que livros com ISBN, revista com ISSN ou eventos universitários, que aí sempre vai ter valor, é muito importante. Se você tem a possibilidade de publicar num livro, mandar um artigo, às vezes tem isso, o pessoal está organizando um livro, não é preciso você produzir todo o livro, mas você entra com um artigo naquele livro. E aí vem aquela primeira dica, né, de ter relações, de saber, conhecer as pessoas e saber, olha, está sendo produzido aqui, você quer participar, às vezes você vai ser chamado quando você é considerado alguém apto dentro de uma determinada área do curso. Isso é importante também. E agora vem a segunda parte da convivência, né? Se eu falei lá no começo da convivência com pessoas, agora a convivência com os livros. Leia, pesquise dentro da sua área os temas que estão sendo trabalhados, mas também não apenas os que estão sendo trabalhados na atualidade, mas conheça a história daquela sua área. Por exemplo, você que escolheu dentro de letras estudar a análise do discurso. Isso é o que você está se identificando ao longo do curso, e você já pensa em fazer suas publicações, em fazer o seu TCC, uma pós-graduação na área de análise do discurso. Ou você que é lá do direito e você está interessado no direito ambiental. O direito ambiental foi a sua grande paixão, a disciplina que te encantou. O professor da disciplina, você já foi lá, já buscou com ele um contato, ele já te deu dicas de leitura. Talvez você já esteja até mesmo ali frequentando um projeto de pesquisa, algo do tipo. Não deixe de, ao mesmo tempo, conhecer o estado da arte. Estado da arte no mundo acadêmico é como que andam as pesquisas naquela área específica. O que é que o pessoal está comentando, o que é que o pessoal está pesquisando, quais foram as últimas descobertas ou as últimas opiniões, os últimos posicionamentos que se desenvolveram ali. Mas também a história daquela área. Quando que ela começou, ela derivou de quê? Quais são os grandes nomes ali? Pegando, por exemplo, a parte de literatura brasileira. Se você quer se especializar na historiografia da literatura brasileira, então, obviamente, você vai buscar entender o que essa historiografia brasileira tem agora de preocupações. É muito uma história de retomada, né? Retomar autores negros, mulheres,
que durante muito tempo foram negligenciados dos estudos, né? Não entraram nas grandes historiografias. É valorizar as relações da história da literatura com o mundo atual, com as lutas de classe, enfim, você vai vendo que tem todo um discurso dentro do discurso majoritário na sociedade atualmente, entende? E isso repercute naquela área. Mas não fique só naquilo. Vá pesquisar a história da historiografia brasileira, né? Ou seja, quais são os grandes nomes. Você tem que conhecer, por exemplo, Alfredo Bozzi, você tem que conhecer Marçom Moisés, Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, você tem que conhecer Silvio Romero, lá no século XIX, José Veríssimo. Existe sempre em todas as áreas aquele conjunto de saberes e aquele conjunto de autores que é o básico para que você seja um especialista naquilo ali. Então, claro, repito, se isso é uma dica importante para qualquer estudante, para você que quer uma vida acadêmica, é fundamental, né? Então, vá às bibliotecas. Você não precisa ter uma biblioteca na sua casa. Eu sempre digo isso aqui no canal. Com relação à produção em si, é importante que se fale que muitas pessoas dizem, mas eu não sei escrever, eu não tenho habilidade para escrita. Eu entendo esse problema. E eu entendo por uma questão muito particular. Eu não tive a melhor formação possível na educação básica, mas nunca me acomodei e nem nunca deixei de procurar estabelecer os meus objetivos e ir em busca da minha trajetória por conta disso. Me debrucei sobre livros e empreendi uma verdadeira saga. Então vá em busca também. Corra atrás. Tá? Existem alguns livros que vão te ajudar na melhoria da sua escrita, tanto de um modo geral quanto acadêmico. De um modo geral, eu citaria aqui o Comunicação em Prosa Moderna, de Otton M. Garcia. Inclusive tem pedido para eu fazer um vídeo sobre este livro, eu vou fazer, tá? Está na fila aí, em algum momento ele será produzido. É um livro que vai te ajudar em questão de construção de parágrafo, de sentença, vai te ajudar a melhorar em termos de escrita. Outra coisa que vai te ajudar a melhorar a escrever vai ser a leitura. Eu sempre fui reconhecido na minha escolarização, seja básica ou superior, como alguém que escrevia bem, antes mesmo de eu começar a entender a gramática, que só foi se dar mesmo de forma adequada e aprofundada depois que eu iniciei a graduação e ao longo do tempo, né? Mas por que eu era alguém que escrevia bem? Porque eu copiava o estilo do outro. Eu lia muito, isso já no ensino médio, né, da metade do ensino médio para frente, lia muito e a partir das leituras que eu fazia eu ia copiando os estilos de construção de frases. Por exemplo, eu utilizava o pretérito mais que perfeito antes de saber o que era o pretérito mais que perfeito. Eu utilizava nos meus textos porque eu entendia que aquilo se referia a um passado anterior ao que estava sendo narrado, e eu entendia que aquilo era um recurso de escrita interessante, ainda que eu não soubesse dizer que era um pretérito mais que perfeito, entendem? Então leiam e pesquisem, tá? Estou dando uma dica aqui deste livro, mas existem outros que eu já falei aqui no canal, inclusive vocês podem pesquisar aí alguns vídeos, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para você comprar este e os outros que eu vou indicar agora. Este livro aqui eu já indiquei várias vezes no canal, o Redação Científica de João Bosco Medeiros, já é aqui para o campo da escrita acadêmica. Isso aqui vai lhe ensinar a produzir um texto, desde, aliás, não é nem a produzir, ele já lhe ensina a planejar. Como que você desenvolve uma tese, como que você busca a bibliografia, como que você, enfim, idealiza mesmo o trabalho, e depois para produzir, o que é que tem numa introdução, o que é que tem numa conclusão, como que você faz as referências, está tudo aqui, tá? Então, leia este livro aqui de cabo a rabo, como eu fiz algumas vezes na minha vida, que certamente vai te ajudar muito na sua produção técnica. O Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, é um livro também muito bom nesse sentido, vai te ajudar muito no âmbito da pesquisa acadêmica. Você não vai ser o mesmo depois que conhecer essas obras.
você vai produzir com muito mais eficácia, com muito mais adequação depois que conhecer esses livros. E eu indicaria também aqui o Como se faz uma tese, de Humberto Eco. Busque superar as suas dificuldades, corra atrás, leia. Mas enfim, eu estava falando da especialização em uma área e isso é fundamental, tá? É fundamental porque quando você se especializa, você tem um conhecimento que vai te ajudar em vários sentidos. Seja na própria graduação, como eu disse, produzindo trabalhos naquela área, usando os exemplos que eu dei. Você que quer se especializar lá no direito ambiental, você que quer se especializar na análise do discurso, você começa a entrar em contato com uma quantidade de leituras que facilita muito as suas produções. Você já pode produzir um artigo, você já pode começar a idealizar um trabalho de conclusão de curso, o TCC, a monografia. Você já pode começar a idealizar uma pós-graduação. Nunca negligencie as outras áreas, até porque, por exemplo, você que é professor, você não vai trabalhar na educação básica só com análise do discurso, né? Então você tem que conhecer as outras áreas da linguística, você tem que conhecer a gramática, você tem que conhecer a literatura, ter aquele foco acadêmico, como eu tenho o meu foco acadêmico na literatura, mas não negligenciar o estudo, a atualização em outros campos. Por fim, minha última dica é faça uma pós-graduação, independentemente dos seus objetivos, tá? Existe muita gente que aconselha a pós-graduação apenas para quem quer ser um professor universitário ou para quem quer fazer concurso público. Não é o meu posicionamento. Vida acadêmica aqui, de uma forma abrangente, aquela pessoa que não quer se tornar um professor universitário, mas ela quer pesquisar naquela área. Ela não quer se restringir a uma atuação na universidade, mas ela quer dar uma palestra naquela área de atuação, ela quer publicar livros naquela área de atuação. Pós-graduação aqui, às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão com o termo. Tem gente que chama a especialização de pós-graduação e depois mestrado, doutorado. Isso é uma imprecisão terminológica, tá? Na verdade, tudo que é feito depois da graduação, ou seja, depois do seu curso lá de 4, 5 anos a nível universitário, é uma pós-graduação. Aquela pós-graduação curta que se faz ali em um ano, que o pessoal geralmente chama nas universidades particulares de pós-graduação, aquilo ali é a especialização, tá? Então, nós temos a especialização, o mestrado e o doutorado, e depois tem o pós-doutorado, mas isso aí é num campo bem específico, eu não vou entrar nessa discussão hoje. A nível universitário é óbvio, né? Para você ser professor universitário hoje em dia, você tem que ter, na maioria das instituições, pelo menos o mestrado, mas nas instituições federais, cada vez mais, eles estão cobrando o doutorado, tá? Às vezes eles cobram especificamente, né? Tá lá no edital, ou às vezes, assim, o próprio nível de concorrência é tão grande que mesmo que você vá com mestrado, você dificilmente vai conseguir entrar. Então, ela é importante nesse sentido, tá? Mas ela é importante também para o concurso público, porque eu já falei aqui, não vou me adentrar muito, vocês podem assistir ao vídeo específico em que eu falo sobre seleção de concurso público e tal, prova de títulos, e lá eu explico bem detalhadamente essa questão, mas não só, tá? Você pode dizer, Wesley, mas eu quero atuar em outras áreas. Olha, quando eu fazia revisão de textos, eu recebia muita sugestão, muita indicação de professores universitários que diziam o seguinte para quem lhes procurava: olha, eu não faço revisão de texto, mas eu conheço uma pessoa que faz muito bem, inclusive tem um mestrado. Percebam, ao dizer isso, contava para aquela pessoa que estava procurando serviço. E aí ela ligava para mim e dizia: olha, você foi indicado pelo professor tal, é verdade que você tem mestrado? Então a pessoa já se empolgava mais para lhe contratar. Se você vai dar uma palestra, se você quer entrar nesse campo de atuação aí mais midiático, né? Você ter uma pós-graduação para colocar lá no seu currículo, na sua apresentação, fulano é pós-graduado na área, também conta mais para você. Você publicar um livro, entende? Então, não necessariamente, por mais que muita gente diga, olha, só é importante a pós para quem vai ser professor universitário ou para quem vai fazer concurso. Não, eu diria que, de um modo geral, você passa a ser bem visto tendo uma pós-graduação. Eu não acho isso negativo,
tá? As pessoas têm essa ideia de que o pós-graduado é mais capaz. Nem sempre é verdade, né? Mas as pessoas têm essa ideia até porque nós trabalhamos com conhecimento. E não existe uma forma da pessoa saber que você conhece, a menos que ou ela converse com você durante vários dias, ou ela leia alguma coisa que você produziu, ou ela veja que você tem diplomas, tá? Então é a forma mais fácil dela imaginar que você tem conhecimento. E isso é bom, tá? Mostra que as pessoas valorizam essa dedicação aos estudos. Se você não tem, você deve correr atrás, mas não achar que isso é negativo. Então, existe sim um ponto positivo nisso aí, que quando você tem, facilita para que você ingresse em determinados campos, que você consiga determinados trabalhos. Isso é bacana. Então, a vida acadêmica, seja ela com qual objetivo, passa pelo interesse de fazer uma pós-graduação. Isso é muito importante. E claro, pesquisar. Eu acho que hoje em dia com o YouTube, vocês têm um benefício que eu não tinha na minha época. Na minha época você descobria isso, às vezes por acidente, você descobria algumas coisas dessas, né? Você estava ali conversando sobre uma coisa, você ouvia falar que tinha outra possibilidade, sem esperar, e aí você ia procurar saber. Ou às vezes com muita luta, na raça mesmo, como se diz, é que você ficava sabendo de tudo isso. Hoje em dia vocês têm essa ferramenta, canais como o meu e de outros colegas, que dão esse norte, esse direcionamento que vocês podem seguir. Isso é muito bom. E pode ser utilizado não apenas nesse começo de trajetória, quando você está pesquisando sobre como começar, mas também nos passos que você vai dar além. Então, aliar os livros a vídeos do YouTube é algo muito bacana hoje em dia. Claro, trabalhem a autonomia de vocês para que vocês saibam pesquisar, para que vocês saibam buscar as ferramentas e, a partir delas, encontrar esses materiais. Claro, me coloco humildemente como alguém que teve uma trajetória com tudo isso que coloquei aqui e que tem um certo conhecimento para compartilhar e que aqui vocês podem colher algumas coisas relativas à nossa área e com o tempo mais ainda, mas outros canais estão disponíveis, muitos outros materiais estão aí à disposição de vocês, um mundo todo esperando para ser descoberto. Você ir além da universidade, né? Porque o mundo não se resume a ela, e buscar cada vez mais conhecimento, porque isso é que, no fim das contas, é o mais importante. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, como eu sempre digo, isso é muito importante aqui para o canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.